rogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Amém. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Às vezes não compreendemos, né, o tamanho do amor de Deus, irmãos. Deus, ele não dá para mensurar o quão grande é Deus, quando Deus é bom, né? Aleluia. Eu vou dar uma oportunidade para a irmã Manu e nós vamos recolher dízimos e oferta. Eu peço que os irmãos abaixem um pouquinho o som, está muito alto. Não sei se é porque o meu retorno está vindo muito no meu ouvido aqui e eu não estou escutando mais nada do lado esquerdo. Aleluia, né? Então, tá uma bênção, tá uma bênção. Continue assim, tocando nessa harmonia. É bênção. Irmã Manu, tá pronta? Glória a Deus. Glórias a Deus. Só da igreja com a voz, Senhor. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Arma é usada pra tentar paralisar sua fé.
autoridade em nome de Jesus. Amados, Deus é fiel, igreja. O Senhor, o culto é desenhado para nós. O culto é uma surpresa para nós. Chegamos na igreja, pensamos até que Deus não vai falar conosco. Mas o que Deus já falou aqui, olha, você sairia daqui hoje, se você tivesse ligado, sairia cheio da graça de Deus. Aleluia. Que você possa dar lugar ao Senhor hoje, para receber uma mensagem da parte dEle. Ele já está falando nos louvores, desde o comecinho, Deus está fazendo um movimento aqui. Por quê? Por você, pela misericórdia que Ele tem por você, pelo amor que Ele tem por você. Joga um ré menor, irmão. Pela misericórdia, pela graça dEle. Aleluia. Tudo pode parecer que acabou, mas não acabou. O mestre veio e anunciou parábolas para o povo ouvir, e relatou a história de um pai cheio de amor, 2 filhos bons, um lar feliz. Viviam em paz até que o mais jovem pediu a herança e partiu, rumou pra longe e entre deleites seus bens desperdiçou. Só essa história. Desamparado, sentindo fome, do lar se recordou. Olha só, a casa do pai, a pão soprando e tem meu filho renascer. Levanta-me, irei ter com meu pai. Aleluia. E direi contra ti. O Senhor está de braços abertos para você essa noite. Levanta-me, e a Ele pedirei. De ti. O jovem pôs-se a caminho. Se coloque nesse lugar, ainda distante do seu lar. O pai o avistou, cansado e triste a retornar, cheio de amor e compaixão. Olha só. E o beijou jubilante, saíram felizes a retornar. Olha aí, novas alpargas, vestes e anéis, de como alabar. Filante exclamou, meu filho renasceu. Na casa do papai, há pão soprando. Eu pereço de dor. A igreja me ajuda agora. Levanta-me, o pai estava assim de braços abertos. Eu pequei contra ti, levanta-me e a Ele pedirei. Faz-me o servo de ti. Igreja em pé. Aleluia, aleluia, glória, Xarabacanara. Oh, anda sude calama. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar?
Deus está aqui. Tcharabacanaramas. Glória. Quero convidar Felipe, vem cá. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas eu não vim preparado. Veio sim, estava com a Bíblia na bolsa. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai ser o preletor dessa noite. Nós vamos orar pela vida dele, para que o Senhor use esse rapaz. Amém? Mas Deus já falou e vai continuar falando. Você crê essa noite aqui? Altíssimo, eterno e glorioso Deus, Senhor, tu trouxe esse rapaz para cá hoje, e eu creio que tu irá usá-lo. Use o teu vaso essa noite, por tua graça e por tua misericórdia, sabendo, Senhor, que nós necessitamos de uma palavra. Ele não conhece ninguém aqui, mas tu conhece. Use o vaso essa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe. Nessa noite eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que culto maravilhoso, que presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Eu vou usar as palavras do pastor Joaci. Se encerrássemos o culto aqui, eu já voltaria com meu coração ardendo pela presença do Senhor que é real nesse lugar. Quero expressar a minha alegria e a minha gratidão por estar nesse lugar mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Joaci, com toda a sua família. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Pastor Joaci está no meu coração, como a sua família também. E eu estou alegre por estar aqui também nessa congregação, louvando a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. Toda a liderança, os obreiros, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Enquanto você encontra o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 25. Se o teclado puder me acompanhar depois, eu agradeço. Lucas 24, versículo 25. Preciso confessar aos irmãos que eu venho de uma cidade quente, Imperatriz do Maranhão, e eu estou aqui desde terça-feira de madrugada. E assim que eu cheguei, a garganta sofreu um pouco, inflamou, um pouco de dificuldade, mas nós vamos ministrar a palavra do Senhor dentro das possibilidades. E eu vou tentar ser calmo nessa noite. Sou um pregador pentecostal, mas eu preciso não forçar muito a garganta, senão não consigo nem terminar a mensagem. Deus abençoe a todos. Quem encontrou o texto pode dizer amém? Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Para finalizar, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero falar nessa noite, debaixo da graça do Senhor, dentro do nosso tempo, sobre algumas frustrações. O texto que nós lemos nessa noite, ela apresenta alguns homens frustrados. Frustrados porque o plano deles não deu certo. Aquilo que eles sonhavam, imaginavam, não aconteceu. Nós precisamos lembrar que Jesus, no início do seu ministério, após ser batizado nas águas por João Batista, ele chama para si 12 homens para lhes auxiliar no trabalho da propagação da mensagem do reino de Deus. E esses homens, a Bíblia fala que eles deixaram suas redes, seus trabalhos, sua casa, o conforto do lar, deixaram a sua estabilidade financeira, deixaram o suor do seu rosto, aquilo que eles construíram durante anos, largaram tudo, deixaram para trás para seguir a Jesus. Um homem que curava enfermos, ressuscitava os mortos, limpava a pele dos leprosos, repreendia endemoniados, um homem que levantava paralíticos, um homem que multiplicava pães e peixes, um homem que caminhava sobre o mar. Aquele que dizia, aquieta-te vento, acalma-te mar, e ele se aquietava. Esse era o Jesus que eles passaram a seguir. E eles se maravilhavam porque eles percebiam que Jesus poderia ser o Messias. Então na cabeça deles parece que faz sentido deixar tudo para trás e seguir a esse homem que estava arrastando multidões. E nós temos a impressão e a ideia de que quando há multidões, parece que o negócio está dando certo. Se você passeia pelo centro, por algum local, e você vê muitas pessoas em um só local, aquilo te chama atenção. E quanto mais Jesus andava, por onde mais ele caminhava, operando milagres e maravilhas, mais a multidão se aumentava. Mais aqueles homens se enchiam de esperança, de orgulho, e estavam se enchendo de algo perigoso, que era status, fama e poder. Parece que é simples quando nós lemos a trajetória de Jesus e os discípulos o acompanhando no seu ministério aqui na terra, mas nós precisamos entender que esses homens, eles não entenderam a mensagem do reino de Deus. Jesus, em uma das suas primeiras mensagens, ele se senta no monte e começa a pregar. Certo estudioso disse que, se nós pegássemos todas as páginas da Bíblia e rasgássemos ou fossem queimadas, e sobrasse apenas o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde está registrado o Sermão da Montanha, nós teríamos ensinamentos suficientes para poder viver segundo a vontade de Deus. Porque é a maior mensagem já pregada, é a mensagem de Jesus, o famoso Sermão da Montanha. E quando Jesus prega o Sermão da Montanha, Jesus ele contraria aquilo que para nós parece ser correto. Jesus ele distorce a nossa compreensão da realidade, do ministério, do chamado, da vida. Jesus ensina que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é perseguido, feliz é o pobre e humilde de coração. Jesus começa a dizer que feliz é aquele que deixa tudo para trás, que aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. Jesus disse que aquele que fala do cisco no olho do irmão tem que reparar a trave que está no seu olho. Perceba a profundidade da mensagem que Jesus prega no Sermão da Montanha. O fato é que Jesus ele ensina, ele prega uma mensagem que confronta o coração daqueles homens da multidão. Certa vez Jesus pregava de uma maneira tão dura que Jesus, enquanto ele pregava, algumas pessoas viravam as costas e iam embora. Embora porque não suportavam as palavras de Jesus. As palavras de Jesus, pastor Ricardo, não era para maciar o ego de ninguém. As palavras de Jesus não era para colocar ninguém no pedestal, dizer que você é bom, que você pode, que você é capaz, não. A mensagem de Jesus confrontava o ego do homem. E por esse motivo, alguns viravam as costas e iam embora.
porque não suportavam essa palavra. Quantas vezes nós vimos para a igreja, vamos para algum trabalho esperando ouvir uma mensagem que nos agrade, uma mensagem que vai alegrar o nosso ego, massagear o nosso eu, e nem sempre é isso que Deus tem para nós. E Jesus pregando, alguns viravam as costas e iam embora. Jesus vira para os seus, os 12, e diz assim: e vocês, não vão embora também não? Pedro se levanta e diz: Senhor, não é nem para onde, é para quem? Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? A palavra, ela pode bater, ela pode machucar, ela pode constranger o nosso coração, mas essa palavra é saúde para a nossa alma. A palavra de Deus, ela é saúde para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo, para as nossas emoções, e somente a palavra de Deus é que tem poder de restaurar o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Enquanto Jesus pregava, havia uma grande multidão que o cercava. Alguns estavam ali porque eram apenas curiosos, outros porque estavam atrás de milagres, queriam pães e peixes, e alguns poucos estavam ali porque realmente queriam ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Mestre. Jesus, conhecendo o coração da multidão, Marcos 8:32, ele vira para a multidão e para os seus discípulos e diz assim: se alguém quiser vir após mim, é como se ele estivesse dizendo, não é da maneira que vocês estão pensando. Se vocês estão querendo me seguir e ser meus discípulos, não é da maneira que vocês estão pensando, não. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por que a primeira recomendação de Jesus é negar-se a si mesmo? Porque para carregar a cruz, que é pesada, que machuca, que dói, primeiro nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque se alguém ousar carregar a cruz, cheio do seu eu, do seu ego, das suas vontades, das suas paixões, na primeira oportunidade, quando a cruz pesar, quando as aflições baterem na porta, quando a escassez, a falta de dinheiro, a falta de saúde, quando o problema bater na sua porta, se eu estiver cheio de egoísmo, eu vou deixar a cruz para trás. É por isso que Jesus fala, negue-se a si mesmo, porque quando eu me esvazio das minhas paixões, das minhas vontades, dos meus sonhos, eu estou pronto para receber a graça dele, a presença dele, a glória dele, e então, cheio da presença de Deus, eu tenho condições de carregar a cruz, seja caminhando, seja correndo ou me arrastando, mas a graça de Deus vai me capacitar para carregar a cruz até o final. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu te digo uma coisa: a graça de Deus, ela é capaz de te manter de pé, carregando a tua cruz, por mais pesada que seja, você vai chegar até o final, se você estiver cheio da presença do Senhor Jesus. E essa mensagem que Jesus pregava aos discípulos eram difíceis. Pense numa turma difícil, eram esses 12 homens. Não podemos nos esquecer que os discípulos, eles eram judeus. E por serem judeus, eles aguardavam o Messias. Os irmãos sabem, mas eu preciso lembrá-los que eles aguardavam um Messias que primeiro os libertasse do jugo romano. Porque os judeus eram oprimidos politicamente, socialmente, culturalmente. Em todas as áreas da sociedade, eles eram oprimidos pelo Império Romano. E o Messias que eles esperavam era um Messias que os libertaria de Roma, do Império Romano. Era um Messias que implementaria um reino físico, um palácio, um castelo, com soldados, com altas patentes, com cargos elevadíssimos. E esses homens, os discípulos, eles queriam, na cabeça deles, ser esses homens que ocupariam uma alta patente no reino físico de Jesus. E os seus olhos estavam tapados para entender que o reino de Deus, o qual Jesus pregava, não era um reino físico, mas um reino espiritual. Esses homens queriam posições elevadíssimas. Certa vez eles estavam disputando entre si quem era, pastor Joaci, o maior entre eles. Olha a cabeça, a mentalidade desses homens. Certa vez Jesus estava sentado na mesa,
E os irmãos que conhecem a cultura judaica sabem que o principal sentava na ponta da mesa, uma espécie de U. E na cultura judaica, o mais importante que seguia o mestre sentava uma à esquerda e uma à direita de Jesus. E certa vez, Tiago e João chegam para Jesus e falam: Senhor, no teu reino, permita-nos que nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles queriam lugar de posição alta, eles queriam fama, eles queriam status, eles queriam subir, quando na verdade a mensagem do evangelho manda descer. E é isso que nós precisamos entender para fazermos parte do reino de Deus. O reino de Deus não é fama, o reino de Deus não é status, o reino de Deus não é reconhecimento, o reino de Deus é humilhação, é descer aos pés da cruz, é descer ao Calvário, melhor ainda, é ser pregado na cruz com Ele, como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja Deus. E foram 3 anos e meio que Jesus passou ensinando esses homens. Eu poderia citar muitos outros exemplos para demonstrar que esses homens estavam com seus olhos voltados para as coisas terrenas. Mas eu preciso correr. Quando Jesus estava prestes a subir ao céu, Atos capítulo 1, Jesus começa a falar de coisas espirituais. Ele disse: ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, a promessa do profeta Joel e tal. Jesus foi explicando para eles que eles receberiam poder, que eles seriam revestidos. Jesus estava falando da melhor promessa que eles poderiam receber naquele momento, que era o derramamento do Espírito Santo. Alguém se levanta e fala assim: Senhor, tudo bem que o Senhor está falando aí de coisas espirituais, mas e o reino a Israel? Quando é que o Senhor vai restaurar? Isso demonstra para nós que no final do ministério de Jesus, prestes a subir, eles ainda estavam preocupados com o reino físico e terreno. Jesus meio que repreende eles. Eu vou até contextualizar para os irmãos. Jesus fala assim, em outras palavras: não te interessa. Jesus se revolta com a pergunta deles. Jesus disse assim: não compete saber que o Pai já estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele repete, é como se estivesse dizendo assim: Ele abre os teus olhos dos que estou falando com vocês espirituais, e vocês estou falando. Mas o texto nessa noite ele fala de um momento estranho desses homens, porque Jesus morreu, ele foi preso, e ele foi preso e foi incrível pelos soldados. Um desses homens acreditaram que para seguir um homem, as multidões, um homem que curava, que ressuscitava mortos. Para ele estava preso, caminhado a morrer. E foi morrer Jesus 3 fala vergonhosos. Fala que eles estavam em casas com as portas trancadas, com medo. Se prender o mestre, o que não tinham, porque o projeto falhou, o projeto deu errado. O que estava esperando não. Quantas vezes nós nos frustramos na caminhada? Quantas vezes as nossas expectativas não são supridas? Quantas vezes os sonhos são realizados e nós nos frustramos? E o que é que a frustração faz conosco? Nos escondemos, vamos embora, nos afastamos. Esses 2 homens do caminho de Emaús, eles estavam indo embora de Jerusalém, porque o plano deu errado. Eles estavam se afastando da comunhão da igreja, dos irmãos, dos discípulos que estavam em Jerusalém, e foram embora, frustrados, porque o projeto não deu certo.
E eu não conseguiria explicar para vocês, talvez ninguém conseguiria explicar o sentimento de frustração no coração desses homens. Como assim um homem que ressuscitava mortos, tinha poder para acalmar a tempestade, um homem que multiplicava pães e peixes, morto, pendurado numa cruz? Mas como assim? E o reino? E o que ele pregava? Será que nós entendemos errado o que ele falou? Será que ele estava mentindo? O que foi que aconteceu? Eu sei que o sábado foi o dia mais difícil na vida daqueles homens, porque eles tiveram que se deparar com o seu mestre morto. E sabe qual é o detalhe? Eles não lembravam que Jesus falou: importa que eu morra, que eu padeça, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas quem disse que eles lembravam disso? Frustrados. Os discípulos vão para o caminho de Emaús, frustrados, e Jesus aparece no caminho. E eles não reconheceram. Eles estavam comentando, tristes. E Jesus começa a caminhar com eles, e eles não sabem que é Jesus. Jesus pergunta assim: por que vocês estão tristes? E eles falam assim: ô gente, como assim? Tu é um peregrino aqui de Jerusalém e não sabe da última? Tu não sabe do que todos estão comentando aqui nas redondezas? É como se você entrasse no Instagram ou no Twitter e você fosse pesquisar a hashtag mais publicada no dia de hoje. Qual é a notícia número 1? Naquele tempo era: o Messias morreu. Naquele dia era: aquele que se dizia ser o rei dos judeus morreu. Aquele que dizia que destruiria o templo em 3 dias, o levantaria de novo, morreu. Agora não tinha mais morto sendo ressuscitado, não tinha mais sermões pregados na beira do mar, não tinha mais pães e peixes sendo multiplicados, não tinha mais leprosos sendo limpos, não tinha mais tempestade sendo acalmada. O cenário é de frustração total. E a frustração faz com que esses homens vão embora. E eles estão caminhando para Emaús. E quando eles estão chegando na aldeia, Jesus faz com que vai passar direto, e eles falam assim: ei, fica conosco, já é tarde. Fica conosco, já é tarde. E eu vou correr para caminhar para o final e dizer para os irmãos que quando eles estão na casa, que eles se assentam na mesa, Jesus, e eles não sabiam que era Jesus, Jesus pega o pão, ele parte, primeiro ele pega o pão, dá graças, reparte e dá para eles. Talvez você já leu esse texto várias vezes e não observou algo que é profundo aqui nessa passagem que nós lemos. Porque é após esse momento que eles se dão conta de que era Jesus. Alguns estudiosos dizem que esses 2 discípulos, eles estavam no meio da multidão quando Jesus multiplicou pães e peixes pela primeira vez e pela segunda vez. De que eles ouviram um relato da última ceia de Jesus, porque foi importante para a comunidade judaica. E quando eles percebem que na frente deles, na mesa, tem um homem que pega um pão, levanta, abençoa, parte e entrega, é como se um olhasse para o outro e falasse assim: ei, eu já vi essa cena antes. Essa cena é familiar, alguém pegando um pão. Porque na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus pega o pão, abençoa, reparte e dá. Na segunda multiplicação, Jesus pega o pão, abençoa, reparte e entrega. Na última ceia, antes de morrer, Jesus pega o pão, abençoa, reparte e dá. E quando Jesus faz isso lá na mesa com esses 2 discípulos, eles reconhecem que era Jesus. Mas o texto fala que quando eles reconheceram que era Jesus, já era tarde. Já era tarde. Aí um olha para o outro assim e pergunta: não era por isso que o nosso coração ardia quando ele nos falava as escrituras no caminho? Porque quando Jesus percebe a frustração deles no caminho, Jesus começa a explicar para eles, começando de Moisés até os profetas, ele começa a explicar o que aqueles profetas têm a ver com o Messias. Mas até isso não foi suficiente para eles perceber que era Jesus. Foi necessário que Jesus fizesse algo que ele já haveria feito muitas vezes: repartir o pão.
Mas é aqui que eu quero chegar com você. Porque quando as coisas não dão certo para nós, a gente sai, nós vamos embora, nos afastamos da comunidade, nos afastamos da igreja, nos afastamos dos amigos, nos afastamos de quem amamos, nos afastamos da casa do Senhor, da oração, da comunhão. É isso que acontece quando nos frustramos. Vamos embora, nos escondemos. Porque nem sempre as nossas expectativas elas são supridas. E eu preciso te dizer nessa noite que Deus ele não está preocupado em suprir as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas elas são enganosas. Enganoso é o coração do homem. Quantas coisas, Paulo, nós desejamos e não acontece porque não é a vontade de Deus. E nós precisamos aceitar isso. Só que esses discípulos estavam frustrados e foram embora. Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Jesus foi lá no caminho buscar eles de volta. E o que Jesus usou para trazer eles de volta? O que Jesus usou para fazer que o coração deles queimasse de novo? A palavra. A sua palavra. Porque quando Jesus estava falando a palavra no meio do caminho, o coração deles ardia, queimava, mesmo que eles não reconheciam e não se lembravam. Mas a palavra de Deus é a única coisa que pode aquecer o nosso coração quando estamos mergulhados na frustração, na tristeza, no choro. A palavra de Deus é pão que nos alimenta, ela nos sustenta, nos traz de volta, ela nos traz para a presença do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei os problemas que você está enfrentando, eu não sei o que te espera lá fora quando você sair daqui nessa noite, não sei como está a tua casa, a tua família, a tua saúde, o teu casamento, mas se você está precisando ser renovado e voltar de onde você saiu, a palavra de Deus é o que você precisa. A palavra do Senhor é o que vai restaurar a tua casa, o teu casamento, a tua família, a tua saúde, o teu emocional. É a palavra do Senhor, aleluia. E eu te pergunto, qual foi a última vez que o teu coração queimou quando ouviu a palavra do Senhor? Porque nós vivemos, pastor Joaci, uma época onde nós entramos na porta da igreja e voltamos do mesmo jeito, da mesma maneira. Parece que perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Mas eu agradeço a Deus porque eu estou em um ambiente espiritual onde a voz dele ecoa desde o início desse culto. Louvado seja Deus. E ele está falando conosco nessa noite para nos dizer que quando nós estamos no caminho da frustração, nós não devemos ir embora, nós não devemos nos afastar da comunhão, porque a comunhão era lá em Jerusalém. Quando eles perceberam que era Jesus, a Bíblia fala que eles voltaram para Jerusalém, voltaram para o lugar da comunhão, voltaram para onde estava a igreja do Senhor, mesmo que ainda não estava fundada, mas os discípulos estavam em Jerusalém. Se você está distante, se você está fugindo, se você está frustrado, decepcionado, com medo por alguma coisa que não deu certo, não te entristeça, não se desespere, mas guarde a palavra no teu coração. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele também disse, luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para o meu caminho. Meu querido, se nós não vivermos a palavra do Senhor, o que será de nós? O que será da nossa casa? O que será do nosso ministério se não estivermos firmados na palavra do Senhor? Aleluia. E para finalizar, estou me segurando aqui para minha voz não sumir, porque minha vontade é de sair correndo aqui nessa igreja, gritando e exaltando ao nome do Senhor Jesus, porque a sua presença é real nesse lugar. Jesus, no final do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, se não me engano, a partir do versículo 23, quando Jesus finaliza a maior pregação de todas, ele diz assim: quem ouve essas palavras e não as pratica,
compará-lo-ei ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. E veio o vento, veio os rios e derrubaram aquela casa. E Jesus diz assim: e grande foi a sua queda. Obrigado. Mas aquele que ouve essas palavras e as pratica, aleluia, porque não é só ouvir, meu querido irmão, não é só abrir, não é só ler, não é só saber explicar, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Jesus disse: aquele que ouve as palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o rio, mas a sua casa não caiu. Por quê? Porque estava firmado na rocha. Querido, se a sua vida, se a sua casa, se a sua família estiver fundada na palavra do Senhor, se você não apenas ouvir, mas praticar também, vai vir vento, vai vir rio, vai vir tempestade, vai vir aflição, doença, falta de dinheiro, aflições, mas a tua casa não vai cair, porque está firmado na palavra do Senhor. Aleluia. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor Jesus. Posso, pastor, orar? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E eu preciso perguntar de novo: quando foi a última vez que o teu coração ardeu quando você ouviu a voz do Senhor? Porque eu aprendo com esse texto que o antídoto para coração ferido é a palavra do Senhor. O antídoto para a alma angustiada, aflita, abatida, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Te alimenta da palavra do Senhor, mas pratique a palavra do Senhor. Jesus, ele ensinou os discípulos praticando, fazendo. Ele disse: amai, amando. Ele disse: perdoai, perdoando. Ele parava para atender os mais desprezados da sociedade, aqueles que ninguém nem queria por perto. Ele sentava do lado, abraçava. As pessoas criticavam: o teu mestre se assenta com pecadores. Mas foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel que Jesus veio. Jesus parava para atender os leprosos, os mudos, os surdos, aleijados. Ele abraçava, ele chorava, ele orava junto. Jesus fazia ensinando. E nós precisamos aprender com ele. Porque cristão não é quem diz eu sou crente. Cristão é quem faz o que Cristo fez. E enquanto não fizermos o que Cristo fez, enquanto eu não fizer, eu não poderei dizer eu sou cristão. Curve a tua cabeça, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento. E eu te agradeço pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, a tua palavra fala lá, mas fala aqui também, Senhor. E eu fui também ministrado pela tua palavra nessa noite. Ela não é minha, é a tua palavra. E nessa noite o meu pedido é que o Senhor venha como um bálsamo suave sobre os teus filhos nessa noite. Aqueles que estão precisando de refrigério, aqueles que estão precisando, Senhor, de uma cura emocional, aqueles que de repente estão com seu coração ferido nesta noite. Eu peço que o Senhor derrame a tua graça, a tua presença, o teu Espírito nessa noite e restaure corações feridos aqui nesse lugar. Que a tua presença seja derramada em cada um de nós aqui nesta noite, e que nós venhamos sair daqui mais abastecidos pela tua presença, porque aquilo que alimenta a nossa alma não é aquilo que nós queremos, não é o que desejamos, não é o que sonhamos, mas aquilo que nos arranca da nossa tristeza, da nossa frustração. Aquilo que nos mantém de pé é a tua presença, é a tua palavra, é a tua graça. E eu te peço nessa noite, segura
segura na mão da tua igreja e nos mantém de pé na tua presença. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Recebeu a palavra aí? 2 minutos, pode sentar um minutinho.